Olá, pessoal, tudo bem? Vamos lá para a nossa quarta aula de filosofia, né? Como nós já terminamos a apostila, nós vamos então fazer uma revisão para vocês resolverem as atividades do caderno de atividades, ok? O nosso tema do primeiro mês foi todo em torno da ética da antiguidade e a modernidade. Então, nós vamos lá fazer uma recapitulação desse conteúdo. Começando. O que é ética, então? Nós já falamos nas aulas, conversamos várias vezes, né, sobre esse termo, o que seria ética. O termo encontra-se em sua origem em duas palavras gregas: ethos, que vem de hábito ou uso, e ethos, que é de índole e caráter. Designa a reflexão crítica e sistemática a respeito de princípios que regem as ações humanas. É a área da filosofia que estuda o comportamento humano e sua relação com as normas. Essencialmente, a ética reflete os princípios e os valores morais, questionando se certas formas de agir contribuem ou não para a vida na sociedade, cujo objetivo é a justiça social. Então, resumindo, ela representa a percepção do outro, né? Nós percebemos que nós não vivemos sozinhos, estamos inseridos em uma sociedade com regras, com base em normas que interferem no outro, né? No modo do ser, do agir de todas as pessoas, cada um tem o seu jeito. Mas nós temos que sempre estar regrados em uma ética, saber respeitar as normas que a sociedade nos impõe. Nós não vivemos sozinhos, né? Dividimos nosso espaço com outros seres humanos. Então, continuando, eu coloquei aqui os períodos da filosofia, né? Que nós temos o período socrático, o sistemático e o helenístico. O helenístico foi aquele período da história que a Grécia esteve sob o domínio do Império Macedônio, né? Foi tão grande a influência grega que após a queda do Império, a cultura helenística continuou predominando. Nessa época, o Alexandre o Grande era o rei da Macedônia, foi o principal responsável da cultura helenística. Aí nós temos depois o período da filosofia medieval, que vem a patrística, né? Que é o período da filosofia que foi voltado para os ensinamentos dos homens da igreja, que eram os padres, papas e tudo mais, né? Todos que estavam envolvidos na igreja. Foi esse período da filosofia. Começou a estudar a filosofia lá no século III ao século VIII, né? Foi um longo período. E depois nós temos a escolástica, que foi do século XIX do século IV ao século XVIII. Que foi a época em que o método ocidental de pensamento crítico e de aprendizagem, ele conciliava a fé com o pensamento racional. Já estávamos aí, então, em busca do uso da razão, né? Mas ainda sob o efeito da fé, predominando ainda os hábitos e costumes em acreditar mais na religião, o que era difundido pela religião, do que pela razão, ainda nessa época. Depois temos o período da filosofia moderna, que é o racionalismo, e o iluminismo, que nós vamos mais lá para frente. Esses são os períodos, né, da filosofia. Então, a antiga e a medieval é que nós estamos vendo agora. A moderna nós vamos ver nesse próximo bimestre, ok? Aí, os objetos da ética. Quais são os objetos de estudo da ética? Virtudes, normas e valores morais, conceitos de dever e lei, conceitos de liberdade e responsabilidade. Não existe liberdade sem a responsabilidade, né? Fins e meios para a ação humana. Para tudo tem um fim e tem um meio. Temos que pensar, vamos lá, na temperança, no meio termo, na limitação. Formas desejáveis de convivência. Então, quais são as formas desejáveis de convivência? Geralmente dentro esses objetos estão dentro da ética, né? Nós vamos continuar vendo aqui um pouco sobre virtude. Eu coloquei aqui esse quadro sobre só para relembrar o que é virtude. Coragem, né? A temperança, a prodigalidade, a magnificência, o respeito próprio, a prudência, a gentileza, a veracidade, a agudeza de espírito, a amizade, a justa indignação. Então, dentro da normalidade, dentro das regras, sem ter excesso,
né? São isso. Qual é o excesso da coragem? O vício é a temeridade, o temor. O vício por deficiência, quando não se tem coragem, se tem covardia. A temperança, que vem por excesso a libertinagem, né? Eu extrapolo o meu controle, vem a libertinagem. E a deficiência é a insensibilidade. A pessoa não tem a sensibilidade de perceber, né? Ou de ter o autocontrole, a limitação. A prodigalidade, o excesso é esbanjamento, né? E já a deficiência é avareza. Então, no caso, seria o excesso. Prodigalidade, vamos pensar assim, no ter, é o esbanjamento do ter, né? E a deficiência é a avareza. É aquele que a gente fala que é muito mão de vaca, né? Como na linguagem popular, né? O mão de vaca, ou então aquele mão aberta. Um que faz por excesso e o outro que não faz. Tem um exagero do não fazer. A magnificência, que é a vulgaridade, é o excesso, e já o vício por deficiência, é o que é a vileza, né? É aquela, vamos lá, tudo na liberdade, né? Usando a libertinagem mesmo. O respeito próprio. O respeito próprio, por vício, é a vaidade, né? É aquela pessoa muito vaidosa, que nós temos que ter, mas não tanto, não além do normal. E o vício por deficiência é a modéstia, né? Uma pessoa muito modesta sem ter esse respeito em si. Aí nós temos a prudência. Prudência é a ambição, e quando você não tem, é a deficiência, é a moleza, né? A gentileza é irascibilidade. E a deficiência é a indiferença. Eu sou gentil ou não sou? Por excesso acaba sendo extrapolado, o excesso, a irascibilidade, e a deficiência é aquela que tanto faz, tanto fez. A veracidade é o orgulho, o excesso é o orgulho, e a deficiência é o descrédito próprio, né? A pessoa não tem orgulho nenhum. Que o correto seria essa veracidade ter dentro da limitação. Sentir um orgulho faz bem para o ser humano, mas em excesso, né, já começa a pecar. A agudeza de espírito, que é a zombaria, né, a bagunça, levar tudo na brincadeira, e a deficiência é a rusticidade, é o ser muito sério, né? Então, nem uma coisa, nem outra. A amizade, condescendência, né? O excesso é a condescendência, e o vício é o enfado. Então, meio termo, né? Nas amizades, não ser nem de mais nem de menos. A justa indignação, inveja, a excesso é a inveja, e a deficiência é a malevolência, né? Então, a deficiência da justa indignação, né, é a malevolência, ela não sentir nada, ser assim, como se nem bem uma coisa nem outra, não leva muito a sério. Essas seriam as virtudes. Estou pensando bem, virtude, coragem, que está dentro da ética. Coragem, temperança, prodigalidade, magnificência, respeito próprio, prudência, gentileza, veracidade, agudeza de espírito e amizade, que é justa a indignação. Aí o que é virtude, para finalizar, fechar o assunto virtude? É a boa conduta em conformidade com o que é correto, aceitável ou esperado, segundo uma religião moral e ética, o que segue os preceitos do bem de normas morais. Sempre, então, pensando no convívio na sociedade, dentro da virtude, pensando sempre no bem, nunca no mal com o outro, né? Vamos agora para os nossos filósofos que fizeram parte, né, desses momentos históricos, né, desses momentos históricos da filosofia, dentro da ética. Então, nós temos Sócrates, que foi o nosso primeiro filósofo, né, que a gente vem falando desde o começo sobre os nossos momentos socráticos. Sócrates é conhecido como o pai da moral. Para ele, a ética é racionalista, uma vez que se fundamenta na razão, por meio do conhecimento racional das ideias do bem e de virtudes como a justiça. As paixões e os apetites devem ser submetidos ao controle da razão. Platão deu continuidade às ideias, né, de Sócrates. Então, ele é o quê? Já fala, as paixões e os apetites devem ser submetidos ao controle da razão. Já começando, né, a desenvolver
a ética racionalista. Aí nós temos o Aristóteles, que continuou com os estudos de Platão, foi o primeiro a propor um estudo sistemático da moralidade. Em seu pensamento não haveria propósito em implementar qualquer investigação ética, sem efeitos no modo como alguém vive. Todas as propostas teóricas ainda mantêm esse ideal. Desenvolveu um método para conduzir as pessoas a um pensamento crítico e autônomo, né? E já pensando no sistema da moral, né? E o propósito de alguém com efeitos para as pessoas viverem bem, pensando na teoria de se manter um caráter de magnitude, na verdade. Acreditava na existência de uma natureza racional, voltada para o bem, e valorizava a virtude exemplificada por coragem, prudência, temperança e justiça. Então, lá vem ele, né? Aí vem o Aristóteles falando sobre essa natureza racional, né? Que vem pela coragem, pela prudência, a temperança e justiça. Embora pareçam distantes da complexidade das situações concretas, todas as perspectivas teóricas sobre o agir moral pretendem esclarecer as dificuldades que experimentamos na prática e, por propor soluções para os conflitos, desacordos e dilemas morais, que tanto a gente vê na nossa sociedade, né? Até nos dias atuais. Aí vamos lá para a época do cinismo. O cinismo, ele aconteceu, deixa eu voltar lá, na época de Sócrates foi dos anos 469 a.C. a 399 a.C. Aí o cinismo, vamos lá para o cinismo, aconteceu entre os séculos 5 e 4 a.C. Então, a vida ética é uma vida simples, em harmonia com a natureza e com os instintos, livre das convenções e instituições sociais, baseada na autarquia, significa o comando sobre si mesmo, né, sem interferência de outros. Para chegar a essa virtude, seria preciso conquistar a apatia, que é a condição de quem não se deixa perturbar por emoções, mesmo diante das dificuldades. E como é complicado nós termos essa apatia, né? Não nos deixar perturbar por emoções. E a gente percebe isso no nosso cotidiano ainda, né? Na modernidade, na vida da contemporaneidade também, né? Como a gente se deixa perturbar por emoções envolvidos pela mídia, pela tecnologia. A gente se envolve muito e dá respostas assim no ato, sem pensar muito. Então, essa condição, essa apatia, ela precisa ter uma temperança, precisa ser limitada, para nos deixar nos perturbar. Mas nessa época lá, já na época do cinismo, eles já trabalhavam essa apatia, né? Então, aqui eu coloquei uma imagem do Diógenes, né? Ele era um cínico que buscava viver em harmonia com a natureza. Então, ele não se importava com nada. Bastava ele estar dentro de algo que o protegia do mau tempo, do sol, da chuva, à noite. Ele tinha um lugar para deitar, descansar, já era o suficiente. Para ele, isso seria viver em harmonia com a natureza, né? Que na modernidade é complicado, né? A gente no capitalismo já não conseguiríamos ter uma vida assim. Mas nessa época foi assim que desenvolveu o cinismo, né? Na época. E vamos lá, depois nós temos o estoicismo, que foi do século IV a.C. Ele é uma corrente de pensamento fundado por Zenão de Sítio. A vida ética baseava-se na autarquia, que é o comando de si mesmo, e na ataraxia, não se deixar afetar emocionalmente. Né? Não se deixar afetar emocionalmente. Como é complicado nós controlarmos o nosso lado emocional, né? Nessa época já, veja, 4 anos antes de Cristo já tínhamos aí o Zenão que já se preocupava com isso. Para os históricos, a vida e o mundo eram governados por uma razão divina, né? Por meio da estação do destino. Deveriam aceitar os acontecimentos, bons ou ruins, como destino, já que ele é governado por uma razão divina. É a aceitação, né, de tudo que estava aí por ser nosso destino.
é uma razão divina que está aí e deveríamos aceitar, segundo o estoicismo. Tratavam de forma igual todos os cidadãos, escravos, pobres, mulheres estrangeiras já estavam, né, poderiam circular pelas praças, eles poderiam participar de todas as atividades que tinham, né, nos encontros, nas praças, nas escolas, eles faziam geralmente conversas, diálogos na ágora, né, lá nas praças, e lá eles aceitavam. Qualquer pessoa que entrava, que estava ali, poderia entrar na roda da conversa, vamos dizer assim, né, mais popular. Aí nós vamos para o epicurismo, que era diferente dos cínicos, dos estoicos. E os epicuristas atribuíam validade aos prazeres da busca pela felicidade. O prazer e a dor são critérios confiáveis para distinguir o verdadeiro do falso e do bom do mal. Porém, todo prazer deve ser submetido à avaliação de suas consequências para se decidir buscá-lo ou não. Defendia o uso moderado dos prazeres, classificados como naturais e necessários, não naturais e não necessários. Então, a busca do prazer começou aí, né, com o epicurismo. O Epicuro, eu coloquei até aqui uma informação do Epicuro, ele defendeu a busca do prazer num contexto de doutrinas filosóficas voltadas à procura da felicidade. Mas o prazer sem exagero, sempre na limitação. Aí nós temos Agostinho de Hipona, na patrística, né, que refletiu sobre o problema do mal, lá na escola patrística. Lembra que eles faziam, a escola tinha um jardim, né, e ali eles se encontravam. Ele refletiu sobre o problema do mal, cuja existência no mundo criado por Deus era aparentemente contraditório com a infinita bondade do Criador, a vontade corrompida pelo pecado e o uso inadequado do livre-arbítrio. Então, ele refletia sobre esse problema. Se existe o mal, Deus criou, né? Foi Deus que criou o mundo. Mas o que seria tudo bom, mas por que tem o mal? Que era contraditório às ideias de Deus, que seria o bom. Então, na infinita bondade do Criador, a vontade corrompida pelo pecado e o uso inadequado do livre-arbítrio originaria o mal. Então, as escolhas, né, das pessoas é que iriam originar o mal. Não que Deus tivesse criado o mal, mas as pessoas, através das nossas escolhas, é que acabaria originando o mal. Permitiria ao ser humano escolher, priorizar os bens espirituais ou os bens materiais. A graça divina garante a salvação humana e a liberdade. Então, segundo ele, o que originou o mal foi o nosso livre-arbítrio, as nossas escolhas. Logo, o pecado poderia distanciar o ser humano de Deus, impedindo-o de alcançar o verdadeiro conhecimento. Nessa situação, ele passaria a necessitar a graça e a iluminação divina para direcionar corretamente sua vontade e contemplar a verdade. Então, é uma análise, né, do Agostinho de Hipona, que ele reflete bem sobre isso. Deus foi o criador de tudo, criou tudo bom, nada de mal, mas nos deu a vontade da escolha, né, do livre-arbítrio. E se nós não sabemos escolher, se o homem não consegue escolher, fazer uma boa escolha, ele acaba originando o mal. Aí vamos para o Tomás de Aquino. São Tomás de Aquino foi lá nos anos 364 anos a 430, né, depois de Cristo. Representante da escolástica, julgava que o ser humano não poderia seguir plenamente realizado na vida terrena em razão do pecado. A sensação da definitude, tudo aquilo que tem fim, né, a sensação de tudo aquilo que tem fim, a limitação, inclusive, a nossa vida, ela tem fim, limitaria as suas alegrias, mas com contemplação de Deus, ele poderia superar as tristezas, alcançando a beatitude. A verdadeira felicidade consiste na beatitude, a contemplação divina, oportunismo por uma vida em conformidade com as virtudes. Então, aí voltando a falar sobre a virtude, né? A importância de sermos virtuosos. René Descartes é considerado o fundador do pensamento moderno. Para ele, as paixões exerciam uma função vital, mas deveriam
mas deveriam ser governadas pela razão para não distanciar o ser humano do conhecimento. Então, as paixões exercem sim uma função, né, nessas vidas, mas a gente não pode deixar ser governada por ela para não nos distanciarmos do conhecimento, do ser humano do conhecimento. Em busca de um conhecimento seguro, Descartes empregou a dúvida metódica e desenvolveu o método cartesiano como base para uma nova ciência. No campo da ética, ele propôs uma moral provisória, com a finalidade de manter o equilíbrio das relações humanas, até que fossem desenvolvidos os princípios de uma moral perfeita e definitiva. A moral perfeita resultaria de um método racional, porém, até que fosse implementada, o filósofo defendia uma moral provisória fundamentada na autopreservação, né? Pensando no ser humano mesmo como autopreservação. Eu vou colocar aqui um vídeo para analisar então sobre a ética de Descartes, né? Sobre a dúvida metódica que ele criou, sobre de onde saiu, como se tornou, como surgiu a ciência dentro do conhecimento da concepção dele. Será que todas as coisas que já penetraram em minha mente não são mais verdadeiras que as ilusões dos meus sonhos? Ou talvez toda a minha vida seja algum tipo de sonho, incluindo a crença de que tenho um corpo? Será que um gênio maligno tentando me enganar de que o que penso ser realidade é ilusão poderia me levar a crer que pensar é não existir? Nas primeiras décadas do século XVII, essas e centenas de outras perguntas faziam parte do cotidiano e do método investigativo do filósofo francês René Descartes. Penso, logo existo, disse ele. Com o exercício da subjetividade e a confiança na razão, Descartes revolucionou o pensamento filosófico e científico, até então subordinado à autoridade da Igreja, à escolástica e aos líderes políticos ditos escolhidos por Deus. Contra as disputas religiosas sangrentas que reinavam na Europa, Descartes ofereceu a razão. O seu subjetivismo, que valorizava o sujeito científico, indicava o caminho para a objetividade e para o rigor intelectual igualitariamente. Ele colocou ao alcance de todos as ferramentas para a descoberta da verdade. Sua tese mais importante foi propor que cada um pensasse por si mesmo. A autoridade da filosofia passou a se fundar não mais nas escrituras ou nos sábios, mas na mente do filósofo. Esse paradoxo da objetividade dentro da subjetividade, com a exigência da certeza e a isenção da dúvida, para o êxito da investigação científica, inaugurou um novo estágio no pensamento filosófico, motivo pelo qual Descartes é considerado o pai da filosofia moderna. René Descartes, ou Renato Cartesius, como ele se assinava em latim, nasceu em 1596 na pequena La Haye, na França. De família aristocrática, órfão de mãe, estudou interno no colégio jesuíta La Flèche e formou-se em Direito. E acabou se alistando como voluntário militar na Guerra dos 30 Anos no exército de Maurício de Nassau. Morou na Holanda há mais de 20 anos e faleceu em Estocolmo como mestre de filosofia da rainha Cristina da Suécia, pouco antes de completar 54 anos. Influenciado pelas ideias de Galileu e pela amizade com o físico e matemático holandês Isaac Bigman, Descartes tomou do amigo o raciocínio simples e fácil que os geômetras empregam para chegar às suas mais difíceis demonstrações, como ele mesmo observava, bem-humorado. E saiu em busca ambiciosa de um novo sistema de conhecimento. Um método único que mensurasse todas as realidades observáveis no mundo físico, celeste ou terrestre. Ele queria explicar o mundo a partir da mecânica elementar das partículas, usando os princípios da figura, do tamanho, da posição e do movimento das partículas da matéria. Para ele, todas as coisas que caem sob o conhecimento humano estão interconectadas da mesma forma, como escreveu em uma de suas obras mais conhecidas, Discurso do Método, publicada em 1637. O modelo matemático do sonho de Descartes abarcava todos os saberes em uma só unidade, tanto que ele criou a metáfora de uma árvore do conhecimento,
onde o tronco era a física, sustentando todas as ciências com o seu raciocínio analítico. Na busca da premissa da evidência, Descartes propunha o exercício da dúvida metódica, radical, hiperbólica como método até o nível do absurdo, quando a própria dúvida forneceria então a verdade indubitável. O primeiro era nunca aceitar coisa alguma por verdadeira, sem que a conhecesse evidentemente como tal, quer dizer, evitar cuidadosamente a precipitação e a prevenção, e não aceitar nada nos meus juízos, senão o que se me apresentasse tão clara e distintamente ao meu espírito que eu não tivesse nenhuma ocasião de o colocar em dúvida. Depois de eleger a evidência, Descartes sugeria dividir em partes tantas quantas necessárias para a análise. E então, colocar os conhecimentos em uma certa ordem, dos mais simples aos mais complexos. Era a ordenação. E o último, fazer sempre enumerações completas e revisões gerais para nada omitir. A concepção de mundo e de homem de Descartes se baseava no que ficou conhecido como dualismo cartesiano. A divisão da natureza em dois domínios opostos, o da mente ou espírito, que ele chamou de recogitans, a coisa pensante, consciente de si, livre e sem dimensão espacial, e o da matéria, que ele chamou de re-extensa, a coisa extensa, isso é, a material, mensurável, espacial, sem consciência e mecanicamente determinada. Deus, para Descartes, representava a ponte entre o mundo subjetivo do pensamento e o mundo objetivo da verdade científica. A mente e a matéria são criações de Deus, um ser perfeito e legitimador das evidências verdadeiras da razão. Quando a razão atinge a ideia clara e distinta, fala por Deus, seu autor primeiro. Em sua premissa mais famosa, a evidência número 1, que fundamenta todo o raciocínio cartesiano, Descartes exercita a dúvida até atingir o seu ápice. Notei que, enquanto tentava supor que tudo fosse falso, era necessário que eu, que pensava isso, fosse alguma coisa. E observando que essa verdade, eu estou pensando, portanto eu existo, era tão firme e certa, decidi que poderia aceitá-la como o primeiro princípio da filosofia que procurava. Viram aí? Só para relembrando, né, o que a gente já viu sobre as ideias, né, de Descartes sobre o início da ciência e sobre o ser, o pensar, né, filosoficamente. Saindo do Descartes, vamos pro Spinoza, né, Baruch de Spinoza. Assim como Descartes, foi um dos representantes do racionalismo moderno. No âmbito da ética, propôs que o indivíduo se tornasse a causa interna. A ação ética baseava-se em paixões que fortalecem o conatos, que é a essência do ser. Segundo ele, nós somos conatos, né? Dando força ao sujeito para agir racionalmente. O conatos é a capacidade de ser, preservar-se e agir. Então, o conatos está dentro de nós, nós somos a capacidade para preservarmos, né? E dentro das nossas ações. Já o Jean-Jacques Rousseau, contrapondo-se a concepções éticas racionalistas, ele defendeu o sentimento como caminho para a interioridade, por meio do qual o indivíduo pode alcançar a consciência da liberdade e de sua unidade com a natureza dos outros seres humanos. Então, todos, né, mesmo que ele contrapõe as ideias racionalistas, sempre se referindo que dentro da ética é a consciência da liberdade, né, para nós termos a liberdade em conformidade com a natureza e com os seres humanos, pois vivemos em sociedade. Já David Hume, ele apresentou as paixões e não a razão como fundamentos da ética. Segundo Hume, a motivação do agir humano era determinada pelos sentimentos e não por princípios racionais. Nossa, como é complicado, né? Se formos pensar hoje, nós agir pelos sentimentos e não pela razão, a gente peca muito se formos analisar, só se formos agir somente pelos sentimentos. A moralidade fundamenta-se em sentimentos como compaixão, benevolência e simpatia, os quais determinam os sentimentos de culpa ou aprovação perante uma ação. Então, essas são as ideias dos nossos primeiros filósofos, né, sobre ética, que mexe um pouquinho com mexe hoje com os nossos sentimentos, com os nossos ser, como eu devo agir perante o meio onde vivo, né?
Perante a sociedade que nós fazemos parte. Bom, gente, seria essa, então, essa revisãozinha de cada um que nós vimos, né, nas aulas passadas. Aí vocês, a tarefa de vocês é o quê? Resolver as questões do caderno de atividades. Vocês têm aí duas partes do caderno de atividades para ser resolvidas, né? Esse caderno de atividades vai ser verificado em breve. Não sei se o professor Elton já passou para vocês sobre como será feito essas avaliações, né? Então, não deixe para fazer em cima da hora, pois todas as atividades valerão nota livre, né? Vamos fechar nota livre com as atividades. Então, não deixe para fazer em cima da hora, ok? No mais, por hoje é só. Um bom final de semana para vocês e até a próxima. Beijo!